E aí eu fui pesquisar o que que os artigos, né, têm nos dito a respeito de quais são esses carimbos, quais são essas características as quais realmente representam, as pessoas e que nós nem percebemos que fazemos esses pré-julgamentos, e quando vemos nós já estamos lá carimbando aquela pessoa, né. E por que que eu tô dizendo isso? E quero começar por aí. Porque quando a gente pensa nessas sensações, né, do tipo: "Eu tenho menos que todo mundo", a gente tem que entender o que que este dizer que tem menos está sendo levado em consideração, né. O que eu estou levando em consideração para achar que eu tenho menos. Então quais são esses carimbos que estas pessoas têm e ganham, que por vezes eu não me dou. E isso vai trazendo clareza do motivo pelo qual a gente faz esse tipo de associação. E tem um estudo muito interessante que ele tem vários experimentos dentro do próprio estudo, né, que ele avaliou exatamente esta pergunta: "Uma pessoa rica é uma pessoa que?". Então o que que ele estava querendo buscar entender? Quais são essas características que dão o carimbo de pessoa rica? E um primeiro entendimento que ele trouxe é o seguinte: ele pegou vários atributos, foram 87 atributos iniciais para avaliar qual que realmente teria uma maior representatividade deste carimbo de pessoa rica, e aí a partir disso ele foi analisando quais realmente teriam uma maior importância e chegou a 7. Então de 82 características, de 82 itens, eles chegaram a 7 que realmente têm esta característica. E aí um ponto interessante que eles mostram é que não é o simples fato de coisas, né, de coisas visuais. Nós também temos a tendência de fazer algumas associações nesse sentido pelo simples comportamento. Então dessas 7, 3 são relacionadas a comportamento e 4 são relacionadas a coisas. Quais são essas 7 características que fazem com que a gente olhe para essa pessoa, por exemplo, que, ela tá sempre viajando e a gente se acha pobre e acha que ela é rica? Bom, o primeiro e aí a gente vai primeiro para os 4 de coisas e depois para os 3 de comportamento. O primeiro é consumo de luxo, né. Eh, Sempre que nós vemos uma pessoa com algum consumo de luxo, nós tendemos a julgar que aquilo ali é uma coisa que é uma pessoa rica. Então, eu vou ver ela como uma bolsa de marca de luxo, sei lá, uma Chanel, que é a única que eu conheço. Não, tem outras, né, mas eu não lembro, assim, os nomes. Então, uma Chanel, ou vai, sei lá, usar um sapato de grife, ou vai usar um relógio, né, os homens eles têm muito esse vínculo com ter relógios, né, relógios, que realmente são relógios de luxo, tem relógios caríssimos, sei lá, de 3 milhões de reais, uma coisa assim, bem fora, né, bem luxuoso, no sentido de que é um valor bem alto. E tantas outras coisas, né, então quando existem esses ícones, essas coisas dentro de uma pessoa, ela é carimbada como rica, tá, então coisas de luxo. Hobbies caros, eu jogo aquele que é de golfe, eu fiquei pensando no campo. Eu jogo golfe, eu faço hipismo, eu sei lá, outro tipo de hobby que seja bem caro, assim, esses hobbies eles são caracterizados como um consumo caro, né, então, se tu tem hobbies caros, tu tem aí este carimbo também. Gastos espontâneos, no sentido de que não são planejados, mega planejados, porque uma pessoa que ela tem menos recurso, ela tem que pensar: "Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso?". Aquela pessoa que alcança um patamar financeiro um pouco maior, na maior parte das vezes ela não precisa pensar assim: tipo: eu vou comprar uma roupa simples, tô passando aqui, vou comprar uma roupa". Ela não precisa ficar refletindo 1000 vezes: "Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso?". Ela vai simplesmente e compra, né. Então, esse consumo espontâneo, né, de não se preocupar com preço, e até em coisas mais do dia a dia, eu vou num restaurante, não fico olhando o preço do cardápio, vou lá e compro, isso significa, né, pelas características que eles mapearam ali, que representa uma pessoa rica. E com essas questões de gastos, outra coisa é posse de objetos específicos. Então eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho tudo isso representa. Então essas 4 coisas, né, de consumo, fazem com que as pessoas elas sejam vistas de uma forma diferente. Então desde consumo de luxo, hobbies caros
Dentro dos hobbies caros, eu não falei, mas entre as viagens que eu iniciei o podcast, ai, nossa, tá todo mundo viajando pra Europa e eu tô aqui pagando boleto, né? Então, esses hobbies caros, a viagem entra dentro desses hobbies caros, gastos espontâneos e posse de objetos específicos. Então, esses são os 4 aspectos do ponto de vista de gasto de dinheiro. E aí depois a gente olha os 3 aspectos do ponto de vista comportamental. Comportamento ganancioso, mas não no mau sentido, aqui, né, pelo menos no artigo, não é escrito isso de uma forma pejorativa, é de uma forma que a pessoa ela tem essa pretensão, essa tendência, essa atitude comportamental a querer ter coisas, né, a não só coisas, mas no sentido de buscar uma ascensão. Eu não gosto da palavra gananciosa, eu gosto da palavra, ambiciosa, né, ou que tem aspirações. Porque ganancioso, se a gente for ver, eu já gravei um podcast aqui falando sobre isso, diferença entre ganância e a diferença entre ambição. E a ganância é aquela coisa que independente de que circunstância você esteja, você vai passar por cima do que tiver que ser passado para alcançar o teu objetivo. A ambição não, a ambição, eu não vou passar por cima de ninguém para chegar onde eu quero, né. Então eu não gosto muito da palavra gananciosa, mas, eles atribuem essa característica, né, pessoas que têm essa característica. Comportamento carismático, então são pessoas mais confiantes, que dominam a conversa, que são super seguras, e esse ponto é bem interessante, né. Eu estava mesmo conversando com o Gui sobre isso. O quanto uma pessoa que tem capacidade de comunicação, de se expressar, de ocupar espaços no sentido de ter voz, né, não voz no último episódio eu até falei sobre isso, né, voz ativa no sentido de ficar apontando o dedo, mas não é voz nesse sentido, é voz ativa no sentido de, realmente ter a disposição de fala, né, de argumento, de boa entonação, em que tu vai falar com a pessoa e a pessoa ela tem um tom de voz que ela imprime respeito, né, imprime autoridade, sem que ela faça nada para isso. Isso é uma característica muito importante para que a gente consiga a ascensão, já que uma pessoa que vai ser mais tímida, vai ser menos comunicativa, vai ser menos, apresentar menos essa dominância, né, ela vai acabar, tendo uma maior dificuldade de ocupar cargos de liderança ou mesmo empreender. Então, isso é uma característica que é confirmada aqui nesse estudo, em que sim, as pessoas que são etiquetadas, digamos assim, como pessoas ricas, elas são essas pessoas que elas vão ter esse comportamento mais carismático. Carismático. Eu nem sei o que eu falei, carismático. Fanha e falando tudo trocado não vai dar certo, né? Mas a gente vai sobreviver a este episódio. E, autopreservação positiva, então é uma pessoa que ela vai ter mais esse senso de olhar para as circunstâncias e buscar a resolução, e não simplesmente se afundar naquelas dificuldades. Então, tem essa autopercepção positiva, "Bora lá, vamos fazer, vamos acontecer isso e aquilo". Então essas são as características comportamentais. E por que essas questões são importantes? Porque é a partir destas características, né, quando a gente olha uma pessoa, por exemplo, na rede social, em que a gente vai ver que ela tem hobbies caros, que ela daqui a pouco tem algumas compras de coisas que a gente julga que são caras, que ela tem um comportamento comunicativo, proativo, assim, uma comunicação forte, uma comunicação confiante, tudo isso a gente vai olhando e dizendo assim: "Nossa, essa pessoa é rica, essa pessoa é rica". Então percebe que a é engraçado isso, né, mas mais uma vez a subjetividade ganha, porque em nenhum momento dentro desses aspectos estão coisas como, conhecimento de quanto a pessoa tem de patrimônio, conhecimento de quanto a pessoa tem de investimentos, quanto ela tem lá na conta bancária. Pelo contrário, são aspectos bem subjetivos, assim, que a gente olha e diz assim: "Ah, consumo de luxo". Uma pessoa, ela pode ter consumo de luxo e a gente achar que ela é rica, e na prática ela é pobre. A gente pode olhar uma pessoa que tem hobbies caros, faz viagens internacionais todos os anos, e ainda assim ela é pobre. Mas nós sentimos-nos menos do que aquela pessoa, justamente porque a nossa avaliação sobre o quanto ela tem é subjetiva, né. E é envolta por estas características que nada têm a ver com os aspectos reais,
de quanto ela tem de patrimônio, quanto que ela tem de em finanças a gente fala de liquidez, né, que a gente possui índices de liquidez. Que são esses índices de liquidez? É o quanto eu tenho de disponível frente aos meus passivos, quanto eu tenho de recursos disponíveis frente às minhas dívidas. E isso não é levado em consideração para dar esses carimbos. Portanto, se isso não é levado em consideração para dar esses carimbos, uma pessoa pode ter baixo nível de ativos, elevado nível de dívidas e ela ser uma pessoa considerada rica. E como a gente faz essa distinção, nós nos sentimos menos desta pessoa. Mas não porque efetivamente muitas vezes temos menos, mas porque ela apresenta, né, atributos aos quais fazem nós a classificarmos como uma pessoa que tem uma condição de vida melhor do que a nossa e nos colocamos para baixo. Jéssica, mas isso é horrível, né? Jéssica, o porquê que isso nós deveríamos ter cuidado? Eu vou falar isso mais pro final do episódio para que a gente consiga construir uma linha de raciocínio e tu consiga ir elaborando todas essas questões. Mas agora é só para entender que nós temos esta tendência, né, de pegar determinados atributos que são atributos subjetivos e darmos esses carimbos a essas pessoas e a partir disso nos sentirmos menos. Então essa pessoa viaja todo ano e eu não consigo, portanto ela é rica e eu pobre. Mas será que isso é real?